Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Fui no mar pedir outra vida, contendo chorar, escondendo a dor, querendo sonhar na espera de tudo melhorar. Vestida de branco, desfilei na areia, sobre o luar, chamei as sereias pra mãe Emanjá. Descarregar, rodopiar, rodoiar, rodopiar, rodoiar. É maré que vai, mãe Emanjá, é maré que vem, sereia do mar. Rodopiar, rodoiar, rodopiar, rodoiar. É maré que belo cantar louvando o amor que pode salvar quem mergulha na fé e se deixa levar. Oh, minha mãe, como é bom te encontrar, sentir que contigo posso contar, pra não me perder no caminhar, ser feliz e sonhar. Rodopiar, rodoiar, rodopiar, rodoiar. É maré que vai, mãe Emanjá, é maré que vem, sereia do mar. Rodopiar, rodoiar, rodopiar, rodoiar. É maré que vai, mãe Emanjá, é maré que vem, sereia do mar. Sereia do mar. Sereia do mar. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Começamos o programa de hoje com Liz Herman, do CD Umbanda em Nós. Abrimos com a faixa número 3, Odoiá. Liz Herman, CD Umbanda em Nós, Odoiá. Saudando aí
a energia de Mãe Iemanjá, a energia da natureza, o princípio feminino do universo, o princípio da energia, o princípio do amor. Tudo isso está simbolizado e traduzido em Iemanjá, o princípio da criação no universo, o princípio natural, enquanto que nós temos o princípio da consciência, do ser, do espírito enquanto pura consciência, nós temos um outro princípio no universo, o princípio da energia, da matéria. E é traduzido aí dentro da cultura umbandista como sendo Iemanjá, o princípio do amor, da energia, do movimento, da criação da matéria. Bom, a gente vai falar mais sobre isso em outros programas. Hoje continuaremos o nosso estudo, a apresentação que eu estou fazendo para vocês sobre a gira de Umbanda, os fundamentos que estão por trás de uma gira de Umbanda, os porquês de uma gira de Umbanda, do que ocorre numa gira. Se você perdeu os programas mais recentes, onde eu já fiz 2 programas sobre esse tema, agora, recentemente, você pode acessar as nossas gravações gratuitamente. Pega a caneta, pega um papel, que daqui a pouco eu divulgo o nosso site e vou divulgar também um evento gratuito que teremos no final do mês, no dia 31 de outubro, no nosso espaço. Será uma sessão de harmonização espiritual com base na tradição xamânica. Tá? Nós vamos divulgar esse evento gratuito. Vai pegando caneta e papel para anotar depois. Muito bem. Continuando, então, essa explicação que eu estou fazendo para vocês. Qual é um outro elemento que a gente encontra numa gira de Umbanda? Nós encontramos o quê? Os pontos cantados. As músicas que os médiuns cantam antes de incorporar, dentro do ritual de Umbanda. Qual é o objetivo desses pontos? Muito bem, nós temos que entender que esses pontos cantados numa gira de Umbanda não são músicas, entre aspas, profanas. O que significa profano aqui? Músicas do cotidiano, do dia a dia, que você canta sem maiores pretensões, você canta para se divertir, você canta em qualquer momento da sua vida. Legal. Tá? Não há nenhum problema nisso. Quando a gente fala que uma música é sagrada, a gente quer dizer o seguinte, que aquela música ela tem uma proposta muito específica dentro de uma tradição religiosa. Ela tem um porquê, ela tem uma finalidade. E ela se torna uma ferramenta ritualística, uma ferramenta dentro daquele processo. Portanto, ela não é uma música que você pode ouvir num churrasco, que você pode ouvir numa festa qualquer. Não que há algum problema com esses tipos de músicas chamadas de profanas, não há problema algum. Mas, quando a gente fala de música sagrada, nós estamos falando de músicas específicas para uma finalidade litúrgica, ritualística, religiosa, ok? Então, os pontos cantados são músicas sagradas, com esses objetivos. O objetivo de propiciar, favorecer uma conexão psíquica e emocional da pessoa que ouve com os espíritos guias, com a espiritualidade maior. As músicas da Umbanda, você tem músicas que são criadas por alguns artistas na Umbanda, que muito bem inspirados, criam alguns pontos que são cantados em alguns terreiros. Ótimo. Nós também temos o quê? Nós também temos os pontos de raiz. O que é um ponto de raiz? Um ponto de raiz é aquela música que foi passada diretamente de um guia espiritual para o médium. E é uma música que geralmente os pontos de raiz eles surgiram lá atrás, no início do movimento de Umbanda. Nós também temos pontos de raiz atuais, quando o guia-chefe do terreiro passa para o seu médium o ponto
da linha de trabalho dele. É um ponto de raiz, é um ponto transmitido diretamente de um guia espiritual para o médium, da corrente astral de Umbanda para os encarnados. Não é um ponto criado por um artista simplesmente, ok? Então, essa música que eu toquei aqui da Liz Herman, por exemplo, uma saudação a Odoiá, uma saudação a Iemanjá, uma saudação ao princípio feminino do universo. Ela não é um ponto de raiz, é uma música que louva, sauda Iemanjá, mas não é um ponto de raiz. Tem alguns templos de Umbanda que cantam? Tem, mas não é um ponto de raiz. Muito bem. Os pontos de Umbanda, eles, dependendo do ponto, ele tem uma proposta, uma finalidade específica. Por exemplo, os pontos de Umbanda, de caboclos. Quando eu falo caboclos, eu me refiro a espíritos que se manifestam dentro de uma egrégora, dentro de um arquétipo muito específico, ok? Eles trabalham a força, a fortaleza moral, a coragem, a fé. Esses espíritos, eles assumem a roupagem de indígenas em geral. Então, quando eu falo caboclo, eu estou me referindo a espíritos que se apresentam como indígenas, ok? Muitos realmente foram indígenas nas últimas encarnações e não tinham a liberdade de se expressar no movimento espírita, devido ao preconceito. Outros necessariamente não foram indígenas, mas se apresentam dentro dessa linhagem de trabalho. Então, os pontos de caboclo, eles nos inspiram a fortaleza, a coragem, a fé, ok? Nós temos os pontos de preto velho. E é a mesma coisa. Você tem aqueles espíritos que foram negros, escravos nas últimas encarnações, e alguns não foram necessariamente negros, escravos nas encarnações passadas, mais recentes, mas eles se apresentam dentro dessa linhagem de trabalho. E essa linhagem de trabalho, ela tem qual finalidade? Ela trabalha a sabedoria, a humildade, o arquétipo do ancião, do sábio. Portanto, é uma linha de trabalho específica, a linha dos pretos velhos. Ou, como preferem alguns, a linha dos pais velhos. Tá? Os pontos, então, de pretos velhos são diferentes dos pontos de caboclo. Enquanto que, geralmente, os pontos de caboclo são mais rápidos, com uma vibração mais forte, os pontos de pretos velhos são mais suaves, um ritmo mais lento, mais cadenciado. Eu posso até trazer alguns pontos de raiz aqui para vocês nos próximos programas, para vocês ouvirem. Nós temos a linha das crianças. Obviamente que quando eu falo da linha das crianças, não significa que é um espírito na fase infantil. Ou melhor, uma criancinha que acabou de morrer, e aí ela é levada no centro de Umbanda para dar consulta. Não é isso. Uma criancinha não tem preparo para dar consulta espiritual para ninguém. Mas é uma linha de trabalho. São espíritos que se apresentam na forma de crianças. E eles trabalham o quê? A pureza, a alegria, a simplicidade. Ok? Então é um arquétipo. O arquétipo da renovação, do novo, do puro, que é simbolizado na pureza das crianças. Obviamente que nós vemos muitos médiuns com atitudes esdrúxulas, fazendo absurdos, fazendo traquinagens. E isso não tem nada a ver com os espíritos de crianças da Umbanda. Isso daí é o inconsciente do médium. E o espírito fica lá do lado. Ele permite isso. Ele sabe que um dia o médium acorda. Ok? Eu não vou me aprofundar nesse tema porque não é objetivo no programa de hoje. Então, cada ponto, dependendo da linha de trabalho,
ele tem o quê? A sua finalidade. Os pontos de baiano são diferentes, os pontos de Exus são diferentes. Então, os pontos cantados são preces cantadas. Você está evocando uma linha de trabalho. Quando você canta um ponto, você está evocando uma linha de espíritos que atuam naquela linha de trabalho, naquela egrégora. Além disso, vamos supor que uma pessoa está lá na gira de Umbanda e ela precisa de força. Ela precisa de força, de coragem, de determinação. Ela está recebendo um tratamento. O Curimba, a pessoa que está lá cantando e tocando atabaque, ela está atenta ao que está ocorrendo na gira. Ela não vai começar a cantar um ponto de criança. Ela não vai começar a cantar um ponto de Iemanjá. Se aquele filho, aquela pessoa, está num tratamento e naquele momento os guias querem trabalhar nela a coragem, o ânimo, a determinação, obviamente que o Curimba, ele vai olhar e ele vai se tocar que ele tem que puxar um ponto de Ogum. Porque Ogum, o orixá Ogum, representa o quê? A fé. A força interior da fé. Quando eu falo fé, eu não falo crença religiosa. Isso não tem nada a ver com fé. Fé é aquela nossa determinação interna de realizarmos algo. Não importa o quê. Você precisa de fé, inclusive, para atravessar a rua. Senão você não vai atravessar. Você só atravessa a rua porque você tem fé. Você tem a certeza interna de que você vai conseguir chegar do outro lado da rua. Então a fé é aquela convicção íntima de que você consegue materializar algo, de que aquilo é real. Fé é a capacidade de tornar algo real ou de sentir aquilo como real. Ok? Como sentir aquilo como real. Não é necessariamente crença. Então Ogum, você vai puxar um ponto de Ogum que fala de força, de coragem, de fé, de proteção. A pessoa vai ouvir o ponto, se ela se entregar, ela vai o quê? Ela vai mudar a aura dela. Ela vai alterar. Se ela está desanimada, vacilante, ao ouvir aquele ponto de Ogum, ela pode se inspirar, buscar força interior. Aquilo pode despertar nela o lado da coragem dela, a força interna dela. Não é assim? Você não ouve uma música e aquela música desperta em você sentimentos, emoções, memórias. Portanto, o ponto cantado tem essa finalidade. Despertar emoções, sentimentos, pensamentos específicos. Ah, mas no Espiritismo não se usa ponto cantado, a gente não precisa. Olha, isso não é bem verdade. No Espiritismo, se você chegar antes da palestra, muitos centros espíritas, o que eles fazem? Deixam tocando o quê? Uma musiquinha bem suave lá no centro, não é assim? Geralmente é música clássica, não é? Às vezes até Ave Maria, né? Não muda, aquela coisa bem... Tá louco. Não que eu não goste da Ave Maria, acho bonito, mas pelo amor de Deus, né? Com tanta gente fazendo um trabalho fantástico, tantas músicas maravilhosas, parece que é só aquele repertório. Por quê? Porque é maneira, as pessoas só valorizam o que é europeu, em geral, na cultura espírita. Por quê? Porque vem daquela tradição iluminista que viveu Kardec. Eu não estou falando mal do espiritismo, até porque eu sou editor-chefe da revista Cristã de Espiritismo. Eu estou falando um fato, é diferente, tá? Isso é um fato, não é falar mal, é um fato. Infelizmente ainda existe o preconceito contra tudo aquilo que não é europeu. Muito bem. Portanto, no Espiritismo, você tem sim o canto, a música, tá? E na Umbanda também. Usa-se o atabaque? Sim. A grande maioria dos centros de Umbanda usa o atabaque. Quando Zélio Fernandino de Moraes fundou o primeiro centro que assumiu o nome de Centro de Umbanda,
Na verdade, o nome era Templo Espírita, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Porque naquela época não se podia usar o nome Umbanda. Era proibido. Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Porque o Zélio ele tinha uma influência espírita e católica muito grande. Tá? Então o que acontece? O Zélio não colocou atabaque no centro que ele montou. E o movimento umbandista reconhece como um marco inicial da Umbanda o Zélio Fernandino de Moraes. Apesar de já termos manifestações anteriores, mas a gente considera como um marco Zélio. Qual é a influência do atabaque na Umbanda? É a influência africana. No ritual de Umbanda nós temos elementos africanos, como é o caso do atabaque, o caso do ensinamento sobre orixás. Nós temos a influência católica em muitos centros de Umbanda, temos a influência espírita, temos a influência indígena, temos a influência oriental hoje em dia. Então o centro de Umbanda ele é um caldeirão cultural. Ele é uma miscigenação de culturas. Portanto, a Umbanda ela é uma religião extremamente eclética, universalista e diversificada, heterogênea. Ok? Bom, então a função do ponto cantado é esse. É uma prece de evocação que pode ter atabaques ou não, apenas cantos e palmas, quem quiser bater palmas. Ok? O atabaque ele tem uma finalidade, que é marcar o ritmo, para que não se transforme numa ladainha monótona. Então é marcar o ritmo. E o tambor, ele tem uma função que é movimentar mais a nossa energia. Lembre-se que antigamente os soldados, quando iam para a guerra, eles iam marchando ao som de tambores. Para quê? Para marcar o ritmo e para manter a energia da tropa lá em cima. Então o atabaque, marcando o ritmo e mexendo com a energia, mexe com o sistema respiratório, né? O sistema cardiorrespiratório. Tem todo um processo vindo do atabaque, o processo do som. Mas isso a gente vai continuar falando no nosso próximo programa. Ok? Hoje deu apenas para a gente falar sobre os pontos cantados que você canta na Umbanda, que são preces cantadas, cada uma com uma finalidade específica, de despertar sentimentos, memórias, emoções e de evocar uma linha de trabalho específica. Ok? Bom, anote o nosso site, porque lá nós temos mais programas onde eu falo sobre esse tema, Umbanda, e lá nós temos a nossa livraria virtual. Você pode comprar na nossa livraria virtual 4 livros de Umbanda que nós estamos vendendo lá. Ok? O nosso site é www.rcespiritismo.com.br. É o site da Revista Cristã de Espiritismo e da Revista Caminho Espiritual. São as 2 revistas que eu sou o editor-chefe e elas estão à venda nas bancas de todo o Brasil. Então, por favor, prestigie o nosso trabalho. Vá numa banca, procure Revista Cristã de Espiritismo, Revista Caminho Espiritual, temas importantíssimos sobre espiritualidade. Inclusive, na Caminho nós temos o tema Mentes que Curam, a influência da mente na saúde. Ok? Fique na paz e até sábado que vem. Preta velha vai chegar, e na ponta risca-pima, preta velha vai chegar. Pai Augusto vem chegando devagar. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.